As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Miguel Albuquerque foi empurrado para as eleições e Luís Montenegro saltou para dentro das eleições. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, agora já oficialmente dissolvido. Estamos em fase de pré-campanha eleitoral e hoje recebemos o deputado do PS e vice-presidente da Assembleia da República. Bem-vindo, Marcos Prestrelo. O PS deve temer nas eleições legislativas uma reação semelhante ao que aconteceu na Madeira, em que o governo, que viu o trabalho interrompido, saiu reforçado nas urnas? Atenção, a situação é completamente diferente da Madeira, porque na Madeira o governo foi derrubado por uma conjugação de votos da oposição que objetivamente procuraram derrubar o governo e, aliás, em termos de oposição, um dos autores dessa ação foi o JPP, que acabou por ser beneficiado nos resultados eleitorais. Subiu substancialmente o seu resultado eleitoral. Aliás, os resultados eleitorais na Madeira foram sempre diferentes dos resultados eleitorais no continente. Se transpusesse para o continente os resultados eleitorais da Madeira, o PSD governava-nos desde 1974. Felizmente, isso não é verdade. E se aplicasse o mesmo critério, com rigor, quem seria profundamente penalizado? Quem viria a ser profundamente penalizado nas eleições legislativas do próximo 18 de maio seria o PSD e o Governo, que foi quem decidiu isso embora. Foi o PSD e o Governo, que apesar de ter todas as condições de governabilidade desde o primeiro dia da instalação da nova Assembleia da República, quando o PS criou condições para que fosse eleito o Presidente da Assembleia da República, depois quando o Governo se instalou, o PS criou condições para viabilizar o programa de governo, rejeitou desde então todas as moções de censura que foram apresentadas por diferentes partidos. O Partido Socialista criou condições para que o Orçamento de Estado fosse aprovado. Então, o PSD tinha todas as condições para governar. Teve todas as oportunidades para governar, para o fazer com estabilidade política, apesar de ter uma maioria muito magra no Parlamento. Mas a ideia do Partido Socialista foi sempre que era dever do PS pôr o interesse nacional à frente de tudo, acima de tudo, e criar condições para que o governo pudesse governar. Não tem razões de queixa. Infelizmente, deixe-me só ainda sobre a questão. O governo é que infelizmente, eu desculpo, mas é que o governo é que infelizmente desperdiçou todas as oportunidades que teve e quis ir embora, quis provocar eleições. Nós, aliás, se recorda, quando foi um dos argumentos que o secretário-geral do Partido Socialista utilizou na altura da votação do Orçamento de Estado para viabilizar o Orçamento de Estado, é que, independentemente de discordar de muitas das soluções propostas no Orçamento de Estado, de discordar inclusivamente da orientação de política económica e das opções de política económica do Orçamento de Estado, independentemente disso tudo, tinha havido eleições há muito pouco tempo e não fazia sentido chamar o país outra vez das eleições. Nós já vamos à governabilidade e é só ainda nesta questão da Madeira se existiu por parte de Miguel Albuquerque uma tentativa de limpar a imagem nas urnas e se acha que Luís Montenegro vai tentar fazer algo semelhante. Como lhe digo, são, apesar de tudo, situações diferentes, porque Miguel Albuquerque foi empurrado para as eleições e Luís Montenegro saltou para dentro das eleições. Portanto, Luís Montenegro, é mais fácil dizer que Luís Montenegro quer tentar resolver ou lavar os problemas éticos que têm sido suscitados
pela sua relação com a empresa que fundou e que é da sua família, que é a sua, do que propriamente fazer essa acusação a Miguel Albuquerque. É mais fácil apontar o dedo a Luís Montenegro em relação a esse objetivo do que a Luís Montenegro, por esta razão simples, do que a Miguel Albuquerque, perdão. Porque Miguel Albuquerque foi empurrado para as eleições. Montenegro não foi empurrado para as eleições. Quis ir para eleições, escolheu ir para eleições e precipitou as eleições, que ninguém desejava, que o Partido Socialista, por exemplo, não desejava, ainda há pouco tempo, como recordei, na votação do Orçamento de Estado, explicou precisamente que uma das razões para viabilizar o Orçamento de Estado é que tinha havido eleições há pouco tempo e não fazia sentido chamar os portugueses outra vez a eleições. E repare que agora, neste momento, eventualmente ainda é mais sério o problema, porque nós temos eleições autárquicas convocadas não estão convocadas, mas serão no final de setembro, princípios de outubro. Poucos meses depois temos eleições presidenciais. Portanto, isto é um festim eleitoral que, na verdade, ninguém deseja, aparentemente, a não ser, aparentemente, o PSD, o Governo e Luís Montenegro. Pegando nessa ideia precisamente aliás, que... se me permite, Luís Montenegro, o PSD e o Governo ainda não conseguiram explicar cabalmente porque é que quiseram precipitar eleições. Qual é o seu objetivo? O objetivo de provocar eleições quando tinha todas as condições de governabilidade está longe de estar explicado. Ainda não tiveram a coragem de dizer porque é que provocaram eleições. Pegando precisamente nessa ideia, Marcos Prostelo, de que o PS não desejava eleições, não teve tempo para avançar com os Estados Gerais que foram anunciados por Pedro Nuno Santos e com esse reposicionamento do partido. Assim sendo, o que é que Pedro Nuno Santos tem para apresentar de novo aos portugueses face às últimas eleições? É evidente que o contexto nacional e internacional mudou muito, não é? E o cenário macroeconómico sofreu alterações. É preciso avaliar se a situação económica do país e da Europa é tão boa e as perspectivas de crescimento são tão boas como eram há um ano atrás. Parece-me que infelizmente não são. O crescimento económico, apesar de persistir, tem vindo a abrandar ligeiramente. E o mesmo na Europa. A situação estratégica que se está a verificar, os desequilíbrios estratégicos que estão a ocorrer, quer pelo novo posicionamento estratégico e comercial dos Estados Unidos e pelas incertezas que isso está a gerar, quer pelo reposicionamento estratégico europeu, vão obrigar também a que seja feita uma abordagem ligeiramente distinta do que vão ser os compromissos internacionais de Portugal nos próximos tempos. O ponto aqui é se o Governo não parte em vantagem. O Governo não parte em vantagem por ter o trabalho do último ano para apresentar. O Governo se parte em vantagem por ter o trabalho do último ano para apresentar. Porque esteve a executar. Eu deduzo que vai fazer críticas do trabalho do Governo, mas por norma os governos quando estão a executar partem sempre em vantagem. Não sei se partem sempre em vantagem. Isso é uma constante de todas as eleições. Há um partido que está no governo, há partidos que estão na oposição. O partido do governo tentará fazer valer aquilo que fez e aquilo que não fez. Os partidos da oposição tentarão explicar o que é que devia ter corrido melhor e o que é que podia ter sido feito melhor. Há aspectos da governação que serão sempre destacados pelo governo e há outros que são destacados pela oposição. Para mim há uma coisa que me parece evidente. Há setores da governação que hoje estão mais pacificados. Pensamos, por exemplo, na educação. Mas também temos que ter consciência que isso foi possível fazer isso graças ao esforço financeiro que o país fez na última década
e que deixaram o país em condições de pagar esse esforço adicional aos professores. E também não podemos esquecer que esse foi a fatia final de um esforço de atualização das remunerações que foram sendo feitas aos professores. Não podemos também ignorar que a situação, por exemplo, na área da saúde, não está melhor do que estava antes do governo tomar posse. Não podemos ignorar que o crescimento económico e as previsões de crescimento económico, apesar das previsões do governo serem as mais otimistas, ainda assim estão um bocadinho abaixo daquela que foi a média do crescimento económico de há 10 anos, dos últimos 10 anos, e que incluem os impactos económicos pós-pandemia e imediatamente posteriores ao início da guerra na Ucrânia, que foram impactos negativos. Vamos ver, essa é a dialética da campanha eleitoral, em que cada um procurará demonstrar o que é que pode fazer melhor, o que é que acha que foi mal feito ou bem feito. Agora, antes disso, há aqui alguns aspectos que é preciso esclarecer. Um deles, para mim, que eu até hoje ainda não consegui ouvir o governo dizer com honestidade, com clareza, com coragem política, por que razão decidiu mandar o país para eleições. Esse é o ponto essencial que o governo também tem que explicar. O que é que se passa no governo, o que é que se passa na realidade económica e social e política do país, que tenha levado o governo a decidir vamos para eleições. Temos que arrastar o país para novas eleições. Mas o que é certo, Marcos Postrelo, é que depois de várias semanas desta polémica em torno da empresa familiar de Luís Montenegro, aparentemente os eleitores não se divorciaram da AD e o PS também não tem estado a capitalizar, pelo menos é o que mostram os números. Isso não preocupa? Não percebi bem a sua pergunta, porque eu penso que aquilo que me está a dizer... Aquilo que estou a dizer é que as sondagens mostram que os eleitores continuam a manter a AD à frente e o PS a não capitalizar, apesar de toda esta polémica em torno da empresa familiar de Luís Montenegro. Eu penso que, quando digo que não percebo a sua pergunta, é porque quando diz as sondagens, está a falar de uma sondagem. Não está a falar das sondagens, está a falar de uma sondagem. E se me quiser falar das sondagens, aquilo que os estudos de opinião, e nisso são todos mais ou menos, vão todos mais ou menos no mesmo sentido, demonstram, é que há uma incredulidade das pessoas relativamente às razões pelas quais vamos para eleições e há uma desconfiança grande das pessoas em relação à personalidade do Primeiro-Ministro, o que é muito negativo. Recorde-se que o Primeiro-Ministro António Costa decidiu apresentar a sua demissão ao Presidente da República por entender que o exercício de uma função daquela natureza não era compatível com a existência de qualquer dúvida ou suspeita sobre a integridade e as condições éticas de exercício da função. E esse entendimento que o Primeiro-Ministro António Costa fez então foi um entendimento aceito pelo Presidente da República e que por isso aceitou a demissão e optou por dissolver o Parlamento e convocar novamente eleições. Aquilo que essas sondagens nos dizem é que existem grandes dúvidas sobre as explicações até agora dadas pelo Primeiro-Ministro e muita gente com dúvidas sobre as condições efetivas do Primeiro-Ministro para exercer as suas funções. No fundo, o que os estudos dizem é que as pessoas gostavam de ter um novo Primeiro-Ministro. Isso é o que essas sondagens nos dizem. O PS já falou na questão da reciprocidade para viabilizar governos sem maiorias absolutas. A posição do PS deve ser idêntica à de um ano, ou seja, caso perca, viabiliza um governo do PSD liderado por Luís Montenegro? Estamos sempre a falar de cenários hipotéticos sobre os quais nenhum partido aceita
elaborado nenhuma reflexão. Aquilo que o Partido Socialista quer, uma vez que o Governo decidiu convocar eleições, é disputar estas eleições e vencer estas eleições. Aquilo que o Partido Socialista pode dizer é que, há um ano atrás, quando por uma curta margem o PSD venceu, a AD venceu as eleições, o Partido Socialista criou condições para que o partido que tinha vencido as eleições, ou a coligação que tinha vencido as eleições, pudesse governar. Fê-lo em várias ocasiões, que já há pouco enumerei, não vou enumerar todas, mas o Governo teve todas as condições para governar. O Partido Socialista teve essa responsabilidade. Pôs o interesse nacional à frente de qualquer outro interesse. O Partido Social Democrata era bom que também tivesse essa responsabilidade, se for chamada a tê-la. Agora não teve, infelizmente, porque com a instabilidade que existe no plano internacional, com as decisões que vão ser tomadas no curto prazo, no plano internacional, e que vão afetar as nossas vidas durante muitos anos, o Governo decidiu pôr-se em gestão, convocar eleições e enfraquecer a voz internacional do país. Isso foi pôr os seus interesses, seja eles quais forem, à frente do interesse nacional, que é uma coisa muito negativa e que nenhum governo devia fazer. Marcos Prestrelo foi vice-presidente da Assembleia da República, ainda está também em modo de gestão. Havia um acordo para uma presidência rotativa. Seria o mais bem posicionado para candidato do PS a presidente da Assembleia da República? Essa pergunta é uma pergunta que não... As coisas tratam-se a seu tempo, isso nunca ninguém pensou nisso. Esse era um cenário que só seria discutido para setembro de 2026, lá logo se veria o que é que ia acontecer. Não é uma ambição que alimente, por exemplo, numa legislatura futura? Não estamos aqui para falar de ambições pessoais, estamos aqui para discutir os problemas que o país tem e que foram agravados por esta decisão não explicada do Governo de mandar o país novamente para eleições. Mas reviu-se na forma como a Guiar Branco foi conduzindo os trabalhos ao longo deste último ano, enquanto Presidente da Assembleia da República? Houve ocasiões em que me revi mais do que outras, mas em geral o Presidente da Assembleia da República teve a preocupação de manter a urbanidade e no funcionamento da Assembleia da República. Nem sempre conseguiu. Absteve-se, talvez, em algumas ocasiões, de ter uma mão mais firme na condução dos trabalhos, mas, eventualmente, foi a avaliação que fez no momento do que era melhor para o funcionamento do Parlamento. Estamos aqui já na nossa reta final. Tem existido um debate sobre se os candidatos autárquicos devem integrar as listas de deputados. O Marcos Prestrelo tem sido apontado como candidato do PS a Cascais. Já escolheu ou já há uma decisão sobre se quer renovar o mandato de deputado ou ser candidato autárquico? Eu tenho um mandato internacional para o qual fui eleito em representação da Assembleia da República, em primeiro lugar, e depois do país, que só termina em outubro. E eu considero que seria uma grande irresponsabilidade não cumprir esse mandato por razões que dificilmente se compreenderiam, de abandono voluntário da função parlamentar. Portanto, penso que isso responde à sua pergunta. Só não responde num sentido que se impede uma candidatura autárquica, se não há problema com isso. Isso, como sabe... Porque o calendário até conjuga, mais ou menos. Conjuga, mas eu tenho que manter o mandato parlamentar até outubro, porque no dia em que perder o mandato parlamentar deixo de poder ter essas funções internacionais, e eu considero que não devo fazê-lo, não devo abandonar essas funções, pelo menos voluntariamente, porque isso seria uma irresponsabilidade perante aquilo que
Portanto, compromisso que assumi em nome do Parlamento e em nome do país também. Para já será continuar e quanto às autárquicas, uma decisão será tomada no futuro. As coisas devem ser tratadas a seu tempo. Não é? Marcos Portelo, nós temos aqui uma pergunta final a que chamamos a defesa da honra. Vamos a ela. Pede a palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. O PS já disse que quer ganha, quer perca. A comissão de inquérito ao caso da Spinum Viva é para avançar. Em caso de derrota, vale a pena ao PS andar a repisar este assunto? Isso olha, como lhe digo, cada coisa a seu tempo. Se o PS disse isso, está dito. Veremos o que é que acontece a seguir às eleições. Eu estou convencido que o Partido Socialista vencerá as eleições. E em caso de derrota, o PS deve continuar com Pedro Nuno Santos como líder? Mas o Partido Socialista não vai trabalhar em cima desses cenários de derrota. Nós passamos a vida a discutir assuntos que, desculpe que lhe diga, só lhe interessam a si e a mim, não interessam a mais ninguém. O que é que isso interessa às pessoas? As pessoas o que querem saber é que soluções e que propostas o Partido Socialista tem para o país. Mas também querem e se saber o Partido Socialista está ou não está preparado, para governar o país. As eleições vão ser no dia 18. As pessoas vão escolher em função da avaliação que façam desses fatores. Porquê é que estamos para ir para eleições? O que é que estes partidos querem para eleições? O que é que estes protagonistas querem fazer com o país? Isso é o que interessa verdadeiramente às pessoas. Acha que alguém vai votar a pensar se o Pedro Nuno Santos, a seguir às eleições, se perder, se vai embora, ou se o Luís Montenegro, se perder, se vai embora ou se fica? Ninguém pode estar a pensar nisso. Isso são questões típicas que preocupam muito os jornalistas e os políticos, mas das quais as pessoas não querem saber absolutamente nada. Marcos Portelo, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Obrigado. Obrigado.